Os anjos são criaturas que têm mais poder e habilidade que os humanos. Eles vivem no domínio espiritual, que é um nível de existência acima do universo físico. A Bíblia chama esse domínio de céus, por isso eles também podem ser chamados de espíritos de Deus. O primogênito foi criado por Deus, e todas as outras coisas nos céus, na terra, as coisas visíveis e as coisas invisíveis, incluindo os anjos. Cada um desses filhos do verdadeiro Deus foi criado individualmente. Cada anjo possui sua característica própria, seu caráter e personalidade. Deus os criou separadamente, assim como fez com os seres humanos. A Bíblia não especifica o número exato de anjos que existem no céu, mas relata que existem milhares. Por exemplo, em uma visão, o apóstolo João viu centenas de milhões de anjos. Isso pode ser conferido no livro Apocalipse, capítulo 5, versículo 11. Muitas pessoas acreditam que cada indivíduo tem um anjo da guarda para chamá-lo de seu, o que proporciona uma sensação de segurança e conforto. Por saber que você é guiado e protegido por um anjo de Deus. Alguns acreditam que o anjo da guarda é um ser espiritual, enquanto outros afirmam que o anjo pode ser alguém que ora por você, alguém que entra em batalha no mundo espiritual em seu favor. Os anjos são seres celestiais mais próximos dos seres humanos e são responsáveis por nos proteger e nos guiar pelo melhor caminho. Quando os anjos estão ao nosso lado, podemos senti-los através de sinais muito sutis. Os anjos são criaturas não físicas, que possuem vibrações diferentes das nossas, e por causa disso, podemos sentir sua presença por meio de sinais, porém, distintos. Algumas pessoas são mais sensíveis, e conseguem perceber esses sinais com mais facilidade. Os anjos são seres espirituais com uma frequência muito forte e diferente, em comparação aos seres humanos. Aumentar sua consciência em relação aos anjos no momento presente, é uma das melhores maneiras de começar a perceber sua orientação, especialmente quando você sabe procurar por alguns sinais comuns. A orientação dos anjos pode vir na forma de mensagens canalizadas, sonhos, ou até mesmo na recepção direta da presença sobrenatural. Mas afinal, existe realmente um anjo da guarda? Cada pessoa possui um anjo que a acompanha. Bem, existe um versículo no Velho Testamento que sugere a ideia de que existe um anjo que nos protege. Está escrito nas Sagradas Escrituras, em Êxodo, capítulo 23, versículo 20. Eis que envio um anjo adiante de ti, para te guardar pelo caminho, e para te conduzir ao lugar que tenho preparado. No entanto, isso não pode ser usado como base bíblica para acreditar que cada pessoa possui um anjo da guarda. Deus envia anjos para ajudar, mas não diz que cada pessoa tem um anjo designado para protegê-la. Ao longo da Bíblia, aprendemos que os anjos estão sujeitos somente a Deus. Eles obedecem a Deus, não a nós. Os anjos protegem aqueles que são escolhidos e protegidos por Deus, como está escrito em Apocalipse, capítulo 1, versículo 14. Claro que existem raras exceções, mas não temos base bíblica para afirmar que cada pessoa possui um anjo da guarda. O trabalho dos anjos normalmente passa despercebido, mas é assim que deve ser. O poder e a autoridade dos anjos vêm de Deus. Somente Deus merece nossa adoração e nossas orações. No entanto, falando biblicamente, é errado fazer orações a um possível anjo da guarda. Se um espírito luminoso aparecer diante de você, e pedir que você olhe para ele, é melhor ter muito cuidado. Os anjos possuem muito mais poder que nós, seres humanos, mas eles são subordinados somente à ordem de Deus. Portanto, se você quiser a ajuda de algum anjo, primeiro você precisa falar com Deus. Ele enviará não apenas um, mas vários anjos para guardar e proteger você, como está escrito no Salmo 91. Antes de discutirmos os sinais que possivelmente indicam a presença de um anjo próximo a você, gostaria de contar brevemente duas histórias. A primeira história aconteceu na década de 90. Uma família recebeu o pastor em seu humilde lar, em uma fazenda no sertão. Eles estavam passando por uma grande dificuldade, e naquela noite, estavam com muita fome. O pastor chamou a família para se juntar e pedir a Deus por provisão,
por ajuda, naquela noite fria e faminta. Eles deram as mãos e começaram a orar, pedindo socorro a Deus. Pediram por alimento, pois estavam famintos, inclusive, as crianças que também estavam orando com o pastor e seus pais. Pediam por pão, goiabada, e outros alimentos. No mesmo instante, em uma fazenda a quilômetros dali, uma pessoa estava sentada na varanda, quando viu um brilho muito grande vindo de fora. Ao observar, viu um homem com uma aparência misteriosa se aproximando. Essa pessoa ficou com muito medo e correu para dentro de casa, trancando a porta. No entanto, quando essa pessoa entrou em seu quarto e trancou a porta, o quarto se encheu de luz e aquele homem estava dentro do quarto, como se tivesse atravessado as paredes. Então, ouviu-se a voz desse homem dizendo para a pessoa ir até a despensa e pegar todos os itens que ele iria dizer. A pessoa imediatamente obedeceu à ordem do anjo, e correu para a despensa. O anjo deu uma lista, que incluía goiabada, e bolacha recheada. Assim que a bolsa foi preenchida com os itens, o anjo indicou o local exato para entregar aquela encomenda, e desapareceu. Então, naquele pequeno local onde eles estavam fazendo oração, um carro chegou, com aquela pessoa trazendo todos os mantimentos, e disse: "O anjo do Senhor apareceu e mandou entregar aqui esta encomenda." Todos se alegraram e se deliciaram com aquela comida saborosa, especialmente as crianças, que adoraram a goiabada e o pacote de bolacha recheada. Essa história foi contada pelo pastor que fez parte dessa experiência. A outra história aconteceu com o pastor Silas Malafaia, quando ele ainda era adolescente. Ele estava andando no centro do Rio de Janeiro, um pouco apressado. De repente, ele desceu do meio-fio da calçada, e não percebeu que um carro estava vindo em alta velocidade. Não havia tempo para ele voltar, e não havia tempo para o carro parar. Nesse momento, ele simplesmente fechou os olhos, e sentiu uma mão puxando de volta para a calçada. Ele não sabe como isso aconteceu, e olhou ao redor, mas não havia ninguém, absolutamente ninguém, apenas os carros passando em alta velocidade na frente dele. No entanto, ele acredita firmemente que um anjo o salvou de ser atropelado naquele dia. Antes de começarmos, humildemente, gostaria de pedir a sua avaliação no vídeo. Gostaria de pedir o seu like. Agora, vamos falar de alguns possíveis sinais que talvez indiquem a presença de um ser angelical. Primeiro, alterações de temperatura no ambiente. A maneira como os anjos vibram pode alterar a movimentação das moléculas do ar, retardando-as, e tornando o ambiente mais frio, ou acelerando-as, e tornando o ambiente mais quente. Se o ambiente muda de temperatura inexplicavelmente, seja sentindo um frio ou um calor repentino, pode ser a presença de um anjo próximo a você. Segundo, escutar uma voz abafada chamando pelo seu nome. Um som distante e abafado pode ser um sinal de que um anjo está tentando se comunicar com você. Às vezes, você pode sentir como se alguém estivesse chamando pelo seu nome, mesmo que as pessoas ao seu redor digam que não disseram nada. Talvez seja um anjo tentando se comunicar com você. Terceiro, sensação de estar acompanhado ou sendo seguido. Muitas vezes, sentimos a calma da presença deles ao nosso lado, nos acompanhando. Quando estamos parados, a presença dos anjos nos acalma, como se fosse a presença de alguém querido de quem gostamos muito de estar ao lado. Se estivermos em movimento, parece que tem alguém ao nosso lado. Esse sentimento não é acompanhado de medo, mas sim, de confiança e paz. Quarto, luminosidades coloridas. Se você vir alguma luz colorida perto de você, ou ao seu redor, não se assuste. Muitas vezes, quando os anjos tentam nos alcançar, eles produzem faíscas de luz e geram alterações na iluminação do ambiente, fazendo-nos sentir rodeados por uma luz colorida. A maioria dos relatos fala de luzes azuis, amarelas ou simplesmente brancas. Não tenha medo, talvez seja apenas um anjo que está o protegendo. Quinto, comunicação através dos sonhos. Essa é a forma mais comum de perceber a presença de um anjo. Você acorda mais leve, tranquilo, e mesmo que não se lembre do sonho, parece que o caminho a seguir, a decisão a ser tomada, se torna mais clara. Sexto, bebês veem coisas que os adultos não veem.
É relatado por diversas pessoas que às vezes observam um bebê chorando, e de repente, do nada, ele começa a sorrir, como se alguém estivesse ali, brincando com ele. Alguns bebês podem parecer pegar algo no ar, como se estivessem interagindo com uma presença invisível próxima ao berço. Isso pode indicar a presença de um anjo, pois os bebês são considerados puros, e mais sensíveis, e podem perceber coisas que os adultos não veem. 7. Aromas diferentes. Algumas pessoas relatam sentir um cheiro totalmente diferente no ambiente, quando um anjo está presente. Por exemplo, o ambiente pode não ter cheiro algum, e de repente se sente o cheiro de mirra, perfume, ou até mesmo o cheiro de menta. Esses odores diferentes e sem explicação podem ocorrer quando um anjo está presente no ambiente. 8. Encontrar uma pena branca. Algumas pessoas relatam que, logo após sentir essas sensações mencionadas anteriormente, encontraram uma pena branca. Isso faz bastante sentido, pois a Bíblia menciona que os anjos possuem asas. Esses são apenas alguns dos possíveis sinais que podem indicar a presença de um anjo. Cabe a cada um estar atento e sensível a esses sinais, pois a maneira como os anjos se comunicam pode variar de pessoa para pessoa. Porém, é importante ressaltar que essa é uma experiência relatada por outras pessoas, e não deve ser encarada como uma verdade absoluta, pois cada pessoa pode ter sua própria experiência específica. E ainda vos digo, é necessário ter cuidado, pois existem diferentes tipos de anjos. Nem todas as experiências são necessariamente provenientes de seres angelicais benevolentes. É importante lembrar que os demônios também foram anjos no passado, e podem se manifestar até mesmo na forma de anjos de luz, para enganar as pessoas. Portanto, é fundamental ter discernimento e buscar orientação espiritual adequada ao vivenciar essas experiências.